Episódio Flash do berço à cadeira elétrica, segunda parte. Um aviso aos ouvintes: o seguinte podcast apresenta conteúdo que pode não ser indicado para todas as pessoas. No início de 1974, os desaparecimentos de mulheres na flor da idade sucedem-se. Sem ter muitas pistas por onde começar, a polícia não consegue estabelecer muitas conexões que vão para além disso. Teriam fugido? Poderiam querer tirar um tempo afastadas de tudo e de todos? Poderia tratar-se tão só e apenas de uma coincidência no espaço e no tempo? Ou então será que havia um único rosto por trás das misteriosas ausências que poucas pistas terão deixado para trás? Olá, eu sou a Isabel Formalista e esta é a Fórmula do Crime. As mulheres, de um modo geral, começavam a viver em sobressalto, assustadas, aterrorizadas, que mais casos pudessem vir à tona no dia seguinte. As mais jovens temiam pela sua própria vida, as restantes pela vida de filhas, sobrinhas ou netas que estavam mais vulneráveis e poderiam cair nas garras de um terrível predador. Quem seria a próxima vítima? No início de 1974, mais precisamente na terça-feira, dia 1 de fevereiro, Linda Ann Healy, uma estudante de psicologia de 21 anos da Universidade de Washington, em Seattle, não chega à estação de rádio onde todos os dias, bem de manhã cedinho, costumava anunciar as previsões para a prática de ski nas principais zonas recreativas do estado aos ouvintes de uma rádio local. A ausência causou uma certa estranheza, uma vez que Linda não era de faltar e muito menos de o fazer sem avisar. Como é normal, nestas situações, alguém na estação tomou a iniciativa de ligar para a casa da jovem. Do outro lado, uma das colegas com quem Linda partilhava a casa atendeu e informou-os de que o alarme da jovem tinha disparado às 5h30, conforme acontecia normalmente, mas ao contrário do que costumava acontecer, ninguém o desativou e ele continuou a tocar repetidas vezes. Incomodada com o barulho, a colega de casa dirigiu-se ao quarto e desligou o alarme. Nesse momento reparou que Linda não só não estava no quarto, como a cama, ao contrário do que seria de esperar, estava já nessa altura feita. Pouco depois, surge o telefonema da estação e foi nesse momento que se aperceberam de que, às tantas, algo poderia não estar bem. Linda era uma pessoa responsável e amável. Adorava cantar e demonstrava especial carinho e atenção com crianças que tinham necessidades especiais. Não era comum que não aparecesse no trabalho, mas como muitos de nós poderiam na altura ter assumido. A colega achou que Linda poderia ainda, talvez, estar a caminho do trabalho. E claro, temos de nos recordar de que nesta altura não havia telemóveis, por isso tinham mesmo de esperar para ver se ela aparecia ou dava notícias. As horas foram passando sem absolutamente nenhum sinal. À noite, os pais tomaram consciência do que se estava a passar quando também eles telefonaram para a casa das jovens. A filha não tinha aparecido para jantar conforme combinado e obviamente queriam saber o porquê de ter faltado ao compromisso. As notícias que receberam não foram as melhores. De manhã o alarme tinha-se fartado de tocar, o quarto estava normal, mas a filha não tinha aparecido para trabalhar. Ninguém sabia dela. Tinha desaparecido, esfumou-se no ar, eclipsou-se num estalar de dedos, sem nenhum sinal ou aviso prévio. Os pais, um casal de classe média, apressaram-se a ligar para a polícia, que prontamente se dirigiu até à casa onde a jovem morava. Aí encontraram uma cama feita de uma forma que seria atípica para Linda. Em falta estava o lençol superior e a fronha da almofada. Cuidadosamente pendurada no armário estava ainda a camisa de dormir e nela
uma pequena gota de sangue. Faltava também um conjunto de roupas. Na inspeção à casa, os polícias repararam que, ao contrário do que seria usual com aquelas meninas que lá habitavam, uma das portas da casa estava destrancada. Entretanto, por volta da mesma altura e a pouca distância daí, Liz, a namorada de Bundy, começa a preocupar-se com a alteração de comportamento que ele parece demonstrar em relação a ela. Mais distante, menos comunicativo e começa a temer pelo futuro da relação. Na realidade, a própria mãe solteira tinha também outros motivos com que se preocupar, uma vez que se encontrava numa espiral descendente e lutava com todas as forças contra a dependência que mantinha em relação ao álcool. Apesar de jovem, a sua vida nunca tinha sido muito fácil. Certo dia, uma Liz preocupada chega à casa e encontra Bundy em lágrimas. Tentando entender a razão do seu sofrimento, Liz fala com o namorado que, deitado com a cabeça no seu colo, lhe confessou estar a passar por uma fase difícil, em que nem sequer se parecia conseguir concentrar-se. Não sabia o que se estava a passar consigo próprio, mas tinha tomado uma decisão que poderia abalar a relação. Bundy ia abandonar o curso de Direito. Ao longo do seu percurso académico, Ted Bundy, o promissor pupilo, havia já feito outras pausas na faculdade. Por isso, esta decisão não era inédita. Essas pausas tinham servido para se dedicar a outros interesses, como por exemplo a desenvolver uma rede de conhecimentos em vários locais estaduais onde chegou a trabalhar e que lhe permitiu também desenvolver ambições no campo político, se bem se recordam. Bundy chegou a ter empregos em vários locais, mas à exceção de um ou outro assim mais estratégico que lhe poderia trazer mais visibilidade, nunca permaneceu muito tempo no mesmo local. A maioria dos trabalhos que arranjava eram parcamente remunerados e pouco especializados. Bundy trabalhava tão só e apenas para se conseguir sustentar. Entretanto, a pouca distância da casa de Liz, a polícia continua a ter um desaparecimento para resolver. À medida que os dias passam, sem sinais da bonita estudante, e uma vez que nada apontava para um comportamento de fuga, as autoridades apercebem-se de que algo de bastante grave se deveria ter passado naquele quarto e começam a construir um cenário hipotético, tendo em conta as escassas pistas que foram encontradas. Agora, já acreditam que Linda estaria a dormir na sua cama naquela noite quando um intruso entrou na divisão, atacou-a até a deixar inconsciente, trocou as suas roupas, pendurou a camisa de dormir no armário, fez cuidadosamente a cama, enrolou a jovem no lençol superior e carregou-a de lá para fora. Tudo isto, é claro, sem fazer barulho. Quer dizer, isto a mim parece-me assim um cenário, como é que eu hei de dizer, altamente improvável, ou melhor ainda, talvez um pouco rebuscado. Por que razão alguém se daria a tanto trabalho ou arriscaria passar tanto tempo no local do crime? Impossível? Não. Mas teria de se tratar de alguém extremamente cuidadoso e organizado. Acima de tudo, alguém com imensa segurança e muito sangue frio. Em fevereiro, Liz, a namorada de Bundy, depara-se com um artigo no jornal que refere a tese policial de que Linda tinha sido raptada no seu quarto e fica muito assustada porque a casa da jovem fica apenas a alguns quarteirões de distância. Quando comenta o acontecido com o namorado, um Bundy preocupado aconselha a manter-se vigilante e dá-lhe inclusivamente algumas sugestões que deveria adotar para garantir a sua segurança. A 12 de março desaparece uma segunda mulher.
Donna Manson, de 19 anos, evapora-se enquanto caminha por um concerto que se ia dar na Universidade Estadual de Evergreen, na cidade de Olympia, que fica a cerca de 100 quilómetros de Seattle. Ou melhor, pensa-se que tenha sido nesse dia e nesse contexto que desapareceu, já que o seu paradeiro foi bastante difícil de reconstruir. Para complicar, este desaparecimento só foi comunicado à polícia cerca de 6 dias depois. E Donna tinha o hábito de apanhar boleias para se deslocar. Adicionalmente, esta jovem, ao contrário da anterior, tinha já no passado desaparecido durante dias a fio e parecia sofrer de depressão na altura em que desapareceu, logo um panorama que poderia indicar para uma nova fuga ou um eventual suicídio. Os dois casos parecem ser eventos isolados, sem nenhuma relação entre si. Até que quase um mês depois, a 17 de abril de 1974, Susan Rancourt desaparece misteriosamente depois de participar numa reunião noturna da Universidade Estadual de Washington, em Allenburg, que fica a cerca de 170 km de Seattle. Foi vista pela última vez a sair de uma reunião na faculdade e a dirigir-se para o dormitório. É dada como desaparecida no dia seguinte pela família, que tinha sido, entretanto, alertada por uma colega de quarto de Susan. A estudante de 18 anos era vista como alguém muito responsável e inteligente. Era super boa aluna e fazia até voluntariado. Ninguém conseguia aceitar que ela tivesse simplesmente desaparecido por vontade própria. Iniciou-se nesse momento uma imensa busca, com muitos voluntários que se reuniram para ajudar a procurá-la. Todos queriam ver um sinal de Susan, a recém-adulta que nesse dia usava um impermeável amarelo e que sem dúvida sobressairia caso fosse avistada. Um amigo da família, até que tinha um avião, chegou a levantar voo, esperançoso de que lá do alto conseguisse identificar mais facilmente o tão procurado impermeável. Ao contrário das restantes polícias, a polícia de Ellensburg não cruzou os braços e começou a indagar os estudantes e a manter um diálogo próximo com a comunidade estudantil. E é nessa altura que surgem os primeiros rumores de que um homem, bem parecido, com ligaduras à volta de um braço, andava a abordar estudantes do sexo feminino, pedindo-lhes algum tipo de ajuda. Portanto, temos nesta altura 3 desaparecimentos indecifráveis. O primeiro em Seattle, o segundo a cerca de 100 km em Olympia e o terceiro em Allenburg, que fica a cerca de 170 km de Seattle. Todos os desaparecimentos ocorreram perto de campos universitários, mas os 3 ficavam em cidades que, embora pertencessem ao mesmo estado, distavam entre si mais de 100 quilómetros. Por isso, as polícias locais responsáveis por investigar estes sumiços não eram as mesmas. E estamos a falar de uma altura em que, para além de não haver internet e todas as facilidades que dela advêm, havia também uma certa hierarquia rígida entre as autoridades. Infelizmente, as diferentes polícias locais pouco ou nada comunicavam entre si. Obviamente que este facto não favorecia propriamente a partilha de informações ou o estabelecimento de um fio condutor entre os 3 casos. No dia 6 de maio de 1974, a 420 km de Seattle e menos de um mês depois de Susan, Roberta Parks, de 22 anos, desaparece do seu dormitório em Corvallis, no estado do Oregon, sem deixar rastro. Este é o primeiro caso de desaparecimento de uma estudante fora do estado de Washington. A tantos quilómetros de distância e num estado distinto, era uma vítima ainda mais difícil de relacionar. No mês seguinte, a 1 de junho, é a vez de Brenda Ball,
Com 22 anos, terá sido vista pela última vez às 2 da manhã no parque de estacionamento de um bar chamado Flame Tavern. Desta feita, novamente perto de Seattle. Testemunhas viram-na falar com um homem que tinha o braço ao peito. É também nesse fim de semana que a filha de Liz, a pequena Molly de 8 anos, vai ser batizada. Os avós da menina viajam para se juntarem e celebrarem o acontecimento. Bundy oferece o jantar a todos no dia anterior e os 5 sentam-se à mesa de uma pizzaria para partilharem uma refeição. Eu não sei se se passa o mesmo com todas as pessoas, mas sem dúvida que não há melhor local para conversar, partilhar pensamentos ou até experiências do que à mesa. Por isso, Liz tinha a esperança de que aquele jantar fosse uma possibilidade de se gerar ali um agradável convívio ou até uma alegre cavaqueira entre o seu namorado de longa data, a filha e os pais. Só que uma certa desilusão não tardou a aparecer, quando um Ted aliado, indiferente e pouco interessado em estabelecer laços, se apoderou do homem que amava. Bundy estava distante, perdido nos seus próprios pensamentos e, acima de tudo, aparentava estar ansioso que o jantar acabasse para poder ir embora. Liz ficou imensamente triste. Por que é que Ted estava assim, precisamente no dia em que ela mais precisava e queria que fosse apenas o Ted Bundy que ela em tempos tinha conhecido? Bem, até se entende, não é? Mas ninguém é perfeito. Toda a gente tem dias melhores, outros menos bons. Contudo, no dia seguinte, Bundy volta a desiludir. Não só não aparece na cerimónia de batismo da enteada, como dá as caras com várias horas de atraso, queixando-se de uma qualquer avaria no carro que o tinha impedido de comparecer. Liz, que já não estava agradada com o comportamento do dia anterior, sentiu como se Ted lhe tivesse espetado uma facada no peito. Tinha-a deixado ficar mal em frente aos próprios pais. O que é que iriam eles pensar agora da relação? Uma relação longa que mantinham há vários anos e que nunca chegou a avançar para casamento. Bem, isto pode parecer estranho para a grande parte de nós. Afinal, o que não faltam são casais que vivem em união de facto e nunca chegam a casar por opção. Há outros que sentem a necessidade de o fazer, tudo bem, depende de cada casal. Também não faltam exemplos de pessoas que permanecem casadas ou em união de facto durante décadas. Outras há que quase imediatamente após o casamento se separam e cada um segue o seu caminho. Mas não nos podemos esquecer de que vivemos noutra época. Na década de 70, ser mãe divorciada era já uma raridade e, claro, um escândalo. A mulher devia permanecer casada independentemente das provações pelas quais tivesse de passar. E se havia um divórcio, a culpa era quase sempre atribuída à mulher, que devia ser submissa, paciente, obediente e cuidadora do marido. Estão a ver aquele pensamento do género: o que é que ela fez para estar divorciada? A culpa era sempre da mulher. Se tinha pedido de divórcio era porque era uma, desculpem a expressão, galdéria. Se fosse o marido a pedir, então era porque a mulher tinha falhado com ele. Resultado, era um género preso por ter gato e preso por não ter. Ou será que eu deveria ter dito cão em vez de gato? Bem, isso também agora não importa, não é? Vocês perceberam a intenção. Portanto, Liz tinha-se visto divorciada, muito jovem e com uma pequena menina a seu cargo. Estava vulnerável, não só anímica como financeiramente, mas acima de tudo, era um alvo fácil para a língua viperina da sociedade. Em Ted tinha encontrado um esteio, um homem forte que parecia gostar dela e da sua filha, independentemente do passado que carregavam.
No fundo, nos primeiros anos da relação, Ted representava tudo aquilo que ela precisava: acolhimento, amor e segurança. Infelizmente, à medida que o tempo avançava, um por um, cada um desses atributos começou a despencar. E para além disso, Ted Bundy parecia não se comprometer com o casamento. Liz não sabia mais o que fazer. Todos os dias parecia estar a perder um pouco mais do homem por quem se tinha apaixonado. Começava a perder as esperanças de algum dia conseguir ter a família que tanto desejava. 10 dias depois de Brenda, a 11 de junho, desaparece Jorgen Hawkins, novamente em Seattle. Uma jovem ativa na comunidade estudantil, aluna do quadro de honra que fazia parte da Irmandade Kappa Alpha Theta. A 10 de junho, Jorgen vai com uma companheira de casa a uma festa no campus. No entanto, decide sair da festa mais cedo, uma vez que tinha de estudar para um exame de espanhol que se aproximava. Passou pela fraternidade onde o namorado vivia para lhe deixar uns apontamentos e foi vista pela última vez a percorrer o curto percurso de 27 metros que separava as duas irmandades. As colegas de casa rapidamente se perceberam que Hawkins não tinha regressado. Perante a ausência de notícias, avisaram as autoridades que às 7h45 do dia 11 de junho já estavam no campus para investigar. Não nos podemos esquecer de que nesta altura havia já muitas jovens desaparecidas em Seattle e a polícia não teve meias medidas. Começou imediatamente a investigar o desaparecimento como mais um rapto. O caso começou a ganhar dimensão e a comunidade ficou ainda mais preocupada com a geração mais nova. Algumas mulheres chegaram até a frequentar aulas de defesa pessoal, apesar de, na altura, lhes ser recomendado que não revidassem em caso de ataque. Deu-se uma busca extensa mais uma vez e nada foi encontrado. O quarto de Jorgen não parecia ter sido remexido e nele parecia que não faltava nada. Também não havia sinais da presença de um intruso no interior da vivenda que albergava a fraternidade. Sem pistas, uma vez mais a polícia fica sem qualquer linha de investigação e começa a desconfiar que Jorgen tinha tido o mesmo destino que as outras estudantes que tinham sido anteriormente raptadas. Nesta altura, já tinham consciência de que, muito provavelmente, todos os desaparecimentos eram obra da mesma pessoa ou, no máximo, do mesmo grupo de pessoas. Aproximadamente um mês depois, a 14 de julho, 2 outras mulheres jovens desaparecem num intervalo de apenas 4 horas. Desta vez, não nas proximidades de um campo universitário, contudo, na mesma de um ambiente que se poderia considerar de jovial e estudantil. Desta vez, não na penumbra da noite, mas em pleno dia, no meio de uma quase multidão. O dia 14 de julho de 1978 foi um domingo solarengo em Seattle. Não sei se têm consciência disso, mas os dias solarengos são bastante raros nesta cidade. Por isso, os mais novos costumam aproveitar essas escassas oportunidades para passarem o dia fora de portas e que local melhor para o fazer do que no Parque Estadual do Lago Sammamish. Nesse dia, havia centenas de pessoas que tiveram a mesma ideia e decidiram passar o dia no parque. Como que por um passe de mágica, de magia negra, é claro, Janice Hott, uma mulher casada de 23 anos, desaparece depois de ter sido abordada por um homem bem parecido, com um braço ao peito.
ao que parece engessado, e que, vendo-a apanhar sol estendida na toalha na praia do lago, lhe tinha pedido ajuda. Foi vista pela última vez a abandonar o local com ele. Ao saírem, uma testemunha ouviu Jane a dizer o seu nome ao estranho, que lhe retorquiu: "O meu nome é Ted." 4 horas envolvidas é a vez de Denise Nesland, uma estudante de programação informática com 19 anos. Denise tinha aproveitado o domingo para fazer um piquenique com um namorado e um outro casal amigo. Por volta das 4:30 da tarde, abandona o grupo para ir à casa de banho e leva consigo o seu cão. Nunca mais é vista ou dá sinais. O cão, mais tarde, é encontrado pelo casal amigo, a quando da busca por Denise. Depois do desaparecimento de mais estas 2 mulheres, eu não sei se vocês estão a contar, mas no total são já 8. E se não estou em erro, 5 muito próximo de Seattle. A polícia começa a ser contactada por várias jovens com idades entre os 15 e os 26 anos. Todas relatam que tinham sido abordadas por um homem que dizia chamar-se Ted e que tinha o braço ao peito. Uma delas tinha inclusivamente chegado a ver o automóvel do alegado Ted. Essa testemunha identificou o veículo como sendo um Volkswagen Carocha castanho e conseguiu dizer também que Ted lhe tinha pedido ajuda para carregar um barco. Ao chegarem ao automóvel, e como não viu nenhum barco, decidiu felizmente dar corda às sapatilhas e voltar para trás. A descrição que fez do homem e, de acordo com as suas estimativas, ele pesaria cerca de 73 quilos e mediria à volta de 1,80 m. Não sei se recordam, mas já havia um zum de que um homem com um braço numa funda tinha andado a rondar um dos campos universitários uns meses antes, a quando dos desaparecimentos das primeiras estudantes. Por isso, nesta altura, as autoridades já sabiam que procuravam um homem bem apessoado que abordava mulheres jovens e, maioritariamente, estudantes universitárias. Todas se enquadravam mais ou menos na mesma faixa etária, tinham uma educação bem acima da média para a altura, eram bonitas, pertenciam a famílias de classe média, eram caucasianas e, à exceção de Jordan Hawkins, que, se não estou em erro, era loira, as restantes tinham cabelo comprido, eram morenas e usavam risca ao meio. Parecia, por isso, haver já um perfil de vítimas mais ou menos definido. E isso também nos dava a indicação de que as desaparecidas eram escolhidas a dedo e não se tratavam de meras escolhas baseadas na oportunidade. Sabiam também que o homem que procuravam era alguém inteligente, bem falante, educado, que atraía as vítimas sorrateiramente, apelando à sua empatia, fazendo-se valer de uma limitação que muito provavelmente nunca teve. Entretanto, um nome tinha surgido: Ted. Um Ted que conduzia um carocha castanho. Já não estavam propriamente no escuro, mas sabiam que a cada dia que passava sem o apanharem poderia sair-lhes bem caro. Já tinham desaparecido 8 jovens por não terem conseguido apanhar o responsável. Não se podiam dar ao luxo de perder mais. Não demorou muito tempo até que estas informações chegassem ao conhecimento do público. A certo ponto, a polícia chegou até a divulgar um esboço do rosto do homem que procuravam.
Juntaram-lhe o nome Ted e a descrição do carro que conduzia. E muito embora nenhum corpo tenha sido até esse momento encontrado, quase toda a gente tinha consciência de que o pior tinha acontecido. As esperanças de encontrar qualquer uma das mulheres viva era praticamente nula. Liz, a namorada de longa data de Ted, que vai acompanhando os desaparecimentos a miúde, começa a ser invadida por um pensamento que lhe gela a espinha e que não consegue tirar da cabeça. O seu Ted conduzia um Volkswagen. O seu Ted era bem parecido e bem falante. O seu Ted, apesar de não ter qualquer limitação no braço, trabalhava num local onde tinha acesso a material ortopédico e já tinha visto muito desse material espalhado lá por casa. Aliás, tinham-o já confrontado com esse facto por desconfiar que o namorado poderia andar a desviar material dos locais onde trabalhava. Já tinha visto canadianas, gesso, fundas, enfim, uma miríade de material. Quando confrontado com o facto, Ted justificou-se brincando e acrescentando que nunca se sabia se algum dia partiria uma perna. Mas uma coisa era, no fundo, desviar ou roubar, coisa que Lisa muito suspeitava que Ted fazia. Outra coisa completamente diferente era ser responsável por tantos desaparecimentos e, possivelmente, por tantas mortes. Não podia ser verdade. O Ted que em tempos lhe tinha dado tanta segurança e tanto apoio. O Ted que era há tantos anos a figura paternal da sua filha Molly, não podia ser um monstro. Era impossível. Por outro lado, já por uma vez tinha visto um machado no Volkswagen de Ted e não conseguia ignorar que um braço engessado era a arma perfeita para fazer sucumbir uma jovem inocente indefesa que apenas queria ajudar. Liz tentou afastar esses pensamentos. Tentou convencer-se de que estava simplesmente a ser patética. Mas a certo ponto achou que não poderia continuar calada. Corajosamente decidiu partilhar as suas inseguranças, por muito ridícula que se sentisse ao fazê-lo. Afinal, se como tanto queria acreditar Ted estivesse inocente, poderia tirar esse peso da sua mente de uma vez por todas. A 8 de agosto de 1974, Liz decide finalmente telefonar para o Departamento de Polícia de Seattle e contar tudo o que sabe. O coração dispara, a voz treme-lhe, mas ela está decidida. Não pode continuar a viver na incerteza. Tem de o fazer. Dirige-se a uma cabine telefónica e marca o número que poderá mudar o rumo da sua vida para sempre. Tem consciência disso, mas tem também de saber a verdade. Poderá o seu Ted ser, afinal, o cruel assassino que tem vindo a atacar tantas vidas jovens e inocentes? 8 estudantes. Mas será possível que a tenha enganado tão bem durante tanto tempo? Será que ela corre perigo? Ou pior, será que Molly corre perigo? Será que Ted desistiu da faculdade de Direito para se dedicar aos raptos? Ou então, será por isso que não se consegue concentrar? Quando Liz reuniu todas as forças para marcar aquele número, poderia imaginar tudo, todos os desfechos, exceto a reação que surgiria do outro lado. Ted Bundy é um enigma e por isso tem despertado curiosidade e interesse até aos dias de hoje. Há 50 anos começou a trilhar um caminho do qual já não seria possível regressar.
deixou marcas que ainda hoje se encontram presentes, não só nas famílias e nos amigos das suas vítimas, como na sociedade. Marcas que só talvez o passar dos séculos poderá apagar. Como tal, a sua história é uma autêntica caixa de Pandora que parece nunca deixar de nos causar, ao mesmo tempo, estupefação e repulsa. A sua capacidade de se reinventar quando tropeça num obstáculo é abismal. A autoconfiança que se sente permite-lhe ser e agir como um camaleão, capaz de se transformar e evadir nas situações mais inusitadas. Não poderíamos tratar Ted Bundy sem contar ao pormenor tudo o que se passou na vida dele e que se sabe, claro. É também por isso que precisamos de mais de um episódio para contar a sua dramática história. Liz tem uma desconfiança que tem de ver esclarecida e pode também ser a chave mestra que abrirá um mistério que se adensa há mais de meio ano. Mas será que alguém estará verdadeiramente disposto a ouvi-la? É o que vamos descobrir no próximo episódio da Fórmula do Crime. Se gostas dos nossos episódios, segue-nos, avalia-nos e deixa-nos uma opinião. Valorizamos o teu feedback. E se conheces alguém que também gosta de investigação criminal e casos verdadeiros, indica-lhes o nosso podcast e ajuda-nos a aumentar a nossa querida e muito estimada comunidade formulista. E como habitual, já sabes, temos encontro marcado para a próxima semana. Combinado? Esta foi uma produção de Fórmula do Crime, a equipa que te traz os crimes reais em português.